vamos à segunda parte da nossa aula. Vamos falar sobre instrumentos de avaliação da qualidade ambiental e também das condições de trabalho. Então, contaminantes em ambiente. O ambiente se define como um conjunto de matrizes que interagem entre si com os organismos vivos e ainda sofre os impactos das ações antropogênicas. Por exemplo, aqui a gente tem o ar, solo, água, biota, sedimento. Então, todas essas matrizes, elas interagem e impactam, Impactam, elas se contaminam, impactam dependendo aí do grau de exposição e do grau de contaminante, Para isso existe o que a gente chama de controle ambiental, controle da poluição, para que esse contaminante não tenha uma exposição tal ou uma quantidade de carga de contaminante tal que afete a saúde do ser humano ou afete de maneira nociva ao meio ambiente, por exemplo, aí a quantidade de esgoto que entra num corpo aquático, Um exemplo. Para se entender o comportamento das substâncias químicas no ambiente e interações com os organismos, são necessários conhecimentos sobre as suas características físico-químicas e assim definir os cenários de exposição. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a água para consumo humano, que é utilizada para consumo humano, pesca, irrigação, recreação. Ela precisa ter características que não afetem a pessoa, o risco de contaminação, a saúde humana. E o solo agrícola também, que é utilizado para cultivo de alimentos. Ele precisa ter um controle de exposição dos contaminantes para que não cause problemas para o solo, para o lençol subterrâneo e para os alimentos que estão sendo cultivados. Então, esse risco sanitário ambiental, ele está ligado aí à contaminação química ou à contaminação microbiológica, que são os organismos, que podem estar presentes no ambiente. E essa contaminação ela pode ocorrer no solo, como a gente falou, deu exemplo no slide anterior, na água, por conta dos efluentes, de navegação, óleo de navegação, a questão do ar, pela poluição atmosférica do material particulado que é emitido pelas atividades humanas, e os cultivos, os cultivos que são feitos na agricultura, também estão expostos aí a contaminações químicas ou microbiológicas. E a gente tem aqui, por exemplo, em relação à contaminação da água, uma série de doenças de veiculação hídrica e origem hídrica, que podem ser compostos químicos, vírus, parasitas ou bactérias. Então, essa contaminação ela pode ocorrer tanto por diversos meios, tanto pela questão do cultivo da agricultura, como pela questão do esgotamento sanitário, do resíduo sólido. Então, ela pode vir de uma série de usos, digamos assim. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Pronto. Então, a gente sabe que as indústrias, e as atividades humanas dentro da cidade, elas geram uma série de contaminantes para o ambiente, para essas matrizes ambientais. Esses contaminantes, eles são através de combustíveis, por exemplo, do material particulado, o ar poluído, a questão do uso, diversos usos da água vai gerar uma série de efluentes que podem ser domésticos, podem ser industriais, a questão do calor também, processo industrial, podem gerar calor, que podem contaminar a água, o corpo hídrico, os resíduos sólidos que vão gerar também
gases, material particulado, vão gerar resíduos contaminantes pelos resíduos do caso do chorume, entre outros, os microbiológicos também. E a questão dos alimentos também, que existe um grande desperdício. A gente sabe que a indústria alimentar gera um grande desperdício por conta da população, né? O desperdício de alimento ele vai todo pro lixo, né? É encaminhado para os aterros sanitários, para os lixões, essa grande quantidade de material, e também causa uma contaminação microbiológica. Então, por conta desses fatores todos, as pessoas estão expostas a fatores de risco nas suas casas, dentro do seu ambiente residencial, nos locais de trabalho, tá? Então, quando a gente trata do ambiente de trabalho, a gente não está tratando só da segurança do trabalho, né? Da higiene e segurança do trabalho, mas a todos os riscos que aquela pessoa está exposta, e também as comunidades onde elas vivem, onde elas transitam. Então, as pessoas passam um tempo nas suas casas, o tempo que as pessoas passam nas suas casas, as pessoas estão expostas a uma série de riscos, e nesses outros ambientes também. Então, esses riscos, eles são relacionados à poluição do ar por material particulado, dependendo da atividade que é gerada. Então, quando a gente fala de ambiente de trabalho, a gente está muito ligado a que tipo de atividade a pessoa faz, ou a pessoa exerce, para que ela esteja exposta a esse tipo de contaminante, por exemplo, material particulado, que pode gerar um agravo na sua saúde, e na saúde pública que está ao redor daquele ambiente, né? Por exemplo, uma indústria, né? Que gere material particulado que afete aí a comunidade do entorno. Então, eu vou postar um material para vocês, uns vídeos que vocês vão poder ver alguns casos sobre isso. A questão das mudanças climáticas, que afetam todos esses fatores que a gente está vendo aqui, né? Vão afetar todas essas matrizes e, consequentemente, todos os fatores ambientais vão ser afetados. A gente vai ver um pouco mais sobre isso lá na frente. A questão do saneamento por conta da água em quantidade e qualidade insuficientes. A questão do ambiente construído, como a gente falou na primeira parte da aula, né? A questão das habitações e das vias, das habitações que eu digo as residências onde as pessoas moram, ou os ambientes onde elas trabalham ou exercem alguma atividade, tá? Então, esse ambiente construído, quando ele é inadequado, também ele afeta a saúde pública da população. As práticas agrícolas, tanto para o agricultor que vai ter contato com esse material aí, como, por exemplo, pesticidas de maneira inadequada ou fertilizantes de maneira inadequada, quanto para o consumidor final, que vai consumir aí esse material que foi cultivado e que pode estar contaminado, né, tá? Ou que pode ter sido irrigado com uma água de reuso inadequada, que não passou por um processo mínimo de tratamento. Também a gente tem aí os agentes químicos, biológicos e radioativos a que a pessoa está exposta em todos os ambientes onde ela tem a sua convivência, tá? Principalmente no ambiente de trabalho. Então, o saneamento, uma das funções do saneamento é justamente essa, tá? É trabalhar como uma barreira sanitária, que vai interromper o processo de transmissão de doenças e também a exposição ao risco, tá? Através do quê? Do saneamento, da ação de saneamento, da infraestrutura de saneamento e da educação sanitária e ambiental colocada de uma maneira eficiente ali. Por exemplo, um exemplo aqui a gente tem a água, né?
a água, vamos falar que a água e as mãos. Então, quando a água ela é tratada de maneira adequada, quando a água ela está presente nas residências, nas indústrias, nos locais onde as pessoas convivem, restaurantes, por exemplo, onde se alimentam, né? Quando ela está presente em quantidade adequada e com qualidade adequada, ou seja, ela está tratada de maneira eficiente, ela é potável, uma água tratada que fique potável, ela consegue ser capaz de não transmitir todas aquelas doenças que estão relacionadas com a água que nós falamos na primeira parte da aula, tá? Então, isso são uma série de doenças, né? Então, essa água ela precisa estar presente tanto para o consumo quanto para higienização do corpo e a lavagem de mãos. Então, o simples fato da pessoa lavar a mão com água e sabão e esta água ser uma água potável, uma água tratada, ela impede a transmissão de muitas doenças, inclusive de doenças que têm causado aí grandes problemas sanitários no mundo todo, como por exemplo o coronavírus, né? Então, a simples lavagem de mão frequente é capaz de evitar problemas como esse, certo? Então, a gente tem aí a questão dos artrópodes, que são os roedores que estão presentes aí no lixo. Então, o tratamento de resíduo sólido adequado, o condicionamento, destino final adequado, o tratamento do resíduo sólido através de aterros sanitários permite, né, esse controle desses artrópodes aí. O solo, a questão da contaminação do solo, o controle de contaminantes do solo também permite a questão de não transmissão de doenças. A poluição do solo, como a gente falou, pode ocorrer através da agricultura inadequada, do não tratamento do esgoto sanitário, dos resíduos sólidos. Então, todos esses fatores eles estão interligados. E também aqui a proteção dos alimentos. Quando a gente fala de alimentos, a gente está falando de segurança alimentar. Como esse alimento ele é tratado, como esse alimento é manipulado. E o manipulador do alimento também. Então, a educação sanitária ela é fundamental para a manipulação dos alimentos e a água potável também. Então, a gente vê que todos esses fatores aqui, eles estão ligados principalmente com a questão da educação sanitária. Então, se a gente tem todos os fatores, todas as ações de saneamento, mas a pessoa não tem a educação sanitária, não faz uma higiene pessoal adequada, não trabalha com uma higiene da preparação dos alimentos adequada, também ela corre o risco de perder a barreira sanitária. Então, a barreira sanitária é justamente esse saneamento adequado e a educação sanitária ambiental adequada. Isso vai impedir a contaminação de todas aquelas doenças que a gente falou. Então, a infraestrutura de saneamento, ela vai agir como essa barreira sanitária, né? Vai funcionar como essa barreira sanitária. E a gente vai coloquei aqui embaixo essas três ações de saneamento aqui, que são ações do saneamento, estão relacionadas ao saneamento básico, tá? Que é o sistema de abastecimento de água, o sistema de esgotamento sanitário e a limpeza urbana, porque eles agem diretamente, eles estão ligados diretamente a todos esses outros fatores aqui. Então, veja aqui, como a gente sabe que o sistema de abastecimento de água adequado e um esgotamento sanitário adequado, ele vai estar relacionados aí à interrupção de uma série de doenças e também de poluição, de contaminação ao meio ambiente, né?
Por exemplo, aqui, a gente falou sobre habitação. Então, uma habitação adequada para ela não causar problemas para a população, ela precisa ter um sistema, estar ligada a um sistema de saneamento básico mínimo, né? Que é o quê? No mínimo aí um sistema de um abastecimento de água em quantidade e qualidade suficiente para que haja a limpeza do ambiente, para que haja uma higiene pessoal adequada, né? Então, as habitações, elas precisam estar ligadas a esses fatores aqui, essas unidades de saneamento, e as pessoas precisam ter a mínima educação sanitária e ambiental para que façam todo o processo de higienização do seu ambiente residencial, tá? A questão do acondicionamento correto dos resíduos, a questão da limpeza do ambiente, a questão do uso adequado das unidades do esgotamento, a questão do controle dos alimentos, a manipulação dos alimentos. Então, tudo isso, todos esses fatores, eles estão interligados, são ações integradas, né? Gente, então, quando a gente tem um sistema de esgotamento sanitário que faça a captação e tratamento, a gente já também vai deixar de impactar aqui o sistema de drenagem. Por quê? Porque vai deixar de contaminar, né? Vocês já estão no 8º semestre, vocês já sabem, vai deixar de contaminar aí as águas pluviais, né? Não vai criar o que a gente chama de reservatórios, né? Então, vai evitar esse problema aqui. Então, o controle de vetores também está ligado aqui com a limpeza urbana, certo? Então, as ações são integradas aí, e a medicina preventiva, ela trabalha juntamente com a educação sanitária, tá? Para que as ações de saneamento, elas sejam efetivas, elas atinjam o objetivo delas, que é atuar como uma barreira sanitária para a população, para a saúde pública da população, e deixar de contaminar o ambiente. Então, a gente sabe que todos esses fatores estão ligados, né? Existe uma interação entre a saúde e o ambiente. Então, as atividades humanas são afetadas pelo ambiente biológico e afetam também o ambiente biológico e o ambiente físico, né? E esse ambiente físico e biológico também afetam as atividades humanas e, por consequência, vão afetar aí a questão da saúde. Então, existe toda uma relação entre esses fatores aqui, tá? Então, por exemplo, a produção agrícola, industrial e energética, o uso das águas e dos resíduos, a questão da urbanização, distribuição de renda, qualidade de serviços públicos, de saúde, as estratégias de proteção do meio de vida, do trabalho e do ambiente natural. Todas essas atividades, elas são afetadas, por exemplo, aqui, pela composição química dos solos, a quantidade e qualidade dos recursos hídricos e atmosféricos, pelo clima, temperatura, umidade, radiação, chuva. Então, todos esses fatores estão interligados e afetam a saúde da população, a saúde do trabalhador, a saúde da comunidade, a saúde dentro do ambiente residencial, né? Por exemplo, o tipo de habitat da flora, faltou um L aqui, da flora e da fauna, compreendendo os agentes patogênicos e os reservatórios e vetores, tá? Então, um ambiente sadio, a gente já vai ter um maior controle dos patogênicos e dos vetores, né? Controle de vetores aí que são transmissores de doenças. Então, aqui a gente vai falar sobre a relação potencial, por exemplo, a relação potencial entre situações de exposição e as condições de saúde. Por exemplo, a poluição do ar, ela está ligada a infecções respiratórias, a uma série de outras infecções, agravos e intoxicações, doenças cardiovasculares.
câncer, doenças crônicas respiratórias. Então, dependendo do tipo de exposição, né, do grau de exposição e também da carga do contaminante, a comunidade pode ser afetada na sua residência, no seu ambiente de trabalho ou no próprio ambiente comunitário. Um exemplo aí é uma indústria que produz um material particulado contaminante. Então, as pessoas ao redor podem vir a adoecer, né? Por exemplo, metais pesados que podem ser emitidos aí e podem contaminar de maneira grave, que são cumulativos e podem cometer de maneira grave aí a saúde da população que está no entorno, tá? Resíduos, excretas e resíduos domésticos podem causar doença diarreica, outras infecções, malárias e outras doenças transmitidas por vetores. Então, quando os resíduos domésticos eles não são acondicionados de maneira correta, quando eles não são tratados de maneira correta, a gente sabe que pode transmitir realmente uma série de doenças. Mas eu acrescento aqui doenças crônicas respiratórias também, por conta dos gases que são emitidos e das comunidades que ficam ao redor, né? Material particulado das comunidades que ficam próximas a esses, no caso dos lixões, né? Do aterro sanitário existe todo um controle. Mas os lixões realmente, quando eles não têm controle, eles podem causar um agravo aí de doenças respiratórias. Poluição de água ou deficiência no gerenciamento das águas, né? A questão da qualidade e quantidade que está disponível para a população. Pode causar diarreia, outras infecções, malárias e outras doenças transmitidas por vetores, agravos e intoxicações. Então a gente sabe que quando a água não está disponível, a água em quantidade e qualidade suficiente e não está disponível, a pessoa não consegue manter uma higiene pessoal adequada, não consegue manipular os alimentos de maneira adequada, não consegue fazer uma limpeza do ambiente adequado. Então, a água ela é básica, ela faz parte do saneamento básico, ela é fundamental para a saúde pública. Poluição de alimentos. Ela pode causar doenças diarreicas, outro tipo de infecção, agravos e intoxicações e câncer, né? Quando o alimento está contaminado por água tratada de maneira ineficiente, a água não potável, pode estar contaminado por esgoto sanitário, pode estar contaminado pela mão do manipulador, por uso inadequado das medidas sanitárias, né? Manipulado de maneira inadequada, na verdade. Habitação insalubre. Todos aqueles fatores também que a gente falou, né? Problemas de poluição do ambiente interno, né? Que pode causar as doenças respiratórias agudas, outras infecções, malárias e outras doenças por vetores, agravos e intoxicações, condições de saúde e também condições de saúde mental, né? Então, aí já afeta a pessoa como um todo. Uma habitação insalubre, uma habitação inadequada, ela já vai afetar a saúde da pessoa como um todo, porque a pessoa vai estar num ambiente onde não tem saneamento, onde não tem ventilação, onde pode existir superlotação, onde ela pode estar exposta a materiais tóxicos. Então, é uma situação de insalubridade. E a questão das mudanças climáticas também, elas podem afetar a saúde de diversas maneiras, aí, como problemas cardiovasculares, câncer, problemas respiratórios, doenças diarreicas, entre outras, né?
falar sobre problemas ambientais e os efeitos na saúde. Então, a poluição do ar. Então, a gente sabe aí que a população mundial está exposta, vive com níveis de qualidade do ar que estão fora do padrão recomendado pela OMS, né? Principalmente onde existem muitas indústrias, né? Onde existem muitas indústrias e onde existem muitos carros. Então a gente sabe que isso afeta o ambiente de uma maneira tanto a questão vai afetar tanto a qualidade do ar quanto aí a questão da camada de ozônio, vai afetar também a questão nas residências pelo material particulado, vai afetar as pessoas pelo material particulado que são emitidos, que podem ser cumulativos ou não. Então, isso tudo vai depender da quantidade do poluente e da exposição a que essas pessoas estão submetidas. E essa poluição pode ser externa ou pode ser interna, né? Então, a população que é dependente de combustível sólido no mundo, ela tem aumentado muito. E hoje a gente, com esse problema da pandemia, a gente sabe que a pobreza, ela tem, o desemprego, né, tem afetado aí a renda das pessoas, e a pobreza, ela tem aumentado muito a quantidade de pessoas que passaram do nível da situação pobre para a situação de precária, que é abaixo do nível da pobreza, que convive com uma quantidade mínima de dinheiro, ou então sem renda realmente, aumentou muito no mundo todo, tá? Inclusive no Brasil. Então a gente vê que as pessoas estão utilizando mais aí o combustível sólido no mundo, né? Que é o quê? É a questão do carvão, né? Eles usam carvão, utilizam outros materiais para estar fazendo ali a combustão para cozimento dos alimentos, né? Então a gente sabe que isso gera uma poluição, isso gera problemas de saúde para as pessoas gigantesco, principalmente para quem? Para as mulheres que estão dentro de casa, para as crianças que estão dentro de casa, e agora com essa situação que as pessoas precisam ficar dentro da residência, criou um problema maior, né? Um problema maior que o resultado desses problemas a gente não vai saber agora, a gente vai saber nos próximos anos, na próxima década. Então isso vai afetar a saúde da população a longo prazo, tá? E a questão do aumento do gás, né? Do gás causa aí um retorno da população a utilizar, por exemplo, a brasileira, no caso, a utilizar aí esse tipo de combustível para o cozimento de alimentos aí. Então, é um problema que vai afetar a saúde pública a longo prazo. A questão do crescimento urbano, né? Então a gente sabe que esse processo de migração ainda continua, né? Teve o ápice aí algumas décadas atrás, mas ainda continua a população migrando para os grandes centros urbanos, e isso causa uma série de problemas por conta da população. Essa população precisa de residências, e as residências, elas são feitas por demanda em áreas inadequadas, ou são construídas de maneira inadequada, sem saneamento, sem condições para atender as necessidades básicas das pessoas. Então, para essa política de interação das cidades com o setor de saúde, a gente sabe que essa população que migra para as cidades de maneira, como é que a gente pode dizer, um grande número de pessoas, as pessoas vão precisar de uma série de políticas setoriais, por exemplo, a questão de indústrias para fornecer os serviços, a questão da energia para as residências, transporte, mais no caso, ônibus, né? Mais rotas de ônibus, mais ônibus nas ruas,
ou a demanda de mais transporte que vai gerar mais poluição atmosférica, uso e planejamento do solo, a questão de trabalho que essas pessoas precisam para gerar renda, a questão da saúde pública e a água e saneamento. Então, essa migração das pessoas para as cidades vai gerar o que a gente chama de favelas ou assentamentos informais. O que são esses assentamentos informais? São áreas que são não urbanizadas, elas não são urbanizadas, elas são ocupadas de maneira informal e as pessoas vão construindo, aqui ó, vão fazendo ruas de maneira inadequada, sem nenhuma, como é que a gente pode dizer, um direcionamento, sem nenhum critério. As ruas são tortuosas, né, digamos assim, não tem um mínimo planejamento. Então veja só, ruas sinuosas aqui, sem um mínimo de planejamento, e as habitações são amontoadas, né? Não tem uma divisão em lotes, não tem uma configuração de ruas adequadas, as casas não têm uma ventilação adequada, são construídas com materiais inadequados também, que podem causar riscos de contaminação para a população, e principalmente o saneamento é totalmente inadequado. Por conta dessas ocupações, existe uma pressão sobre o sistema de saneamento. Então, ele é projetado, por exemplo, o sistema de abastecimento de água, ele é projetado para atender a uma determinada quantidade de pessoas. Na hora que ocorre uma invasão dessa, é um mar de pessoas, é um boom de pessoas que vai demandar água para consumo mínimo, né? Então, além deles não terem a quantidade suficiente e qualidade adequada para atender essa comunidade aqui, eles vão retirar, essa comunidade aqui, ela vai retirar a água que está projetada para atender uma outra parte da população. E na hora que essa população aqui, ela capta essa água que é tratada para atender a população formal, digamos assim, das áreas formais, que estão ligadas à rede de saneamento, de maneira registrada, hidrometrada, que deveria ser hidrometrado, né? O que acontece? Essa água ela é trazida de maneira clandestina da área formal para a área informal, ela é trazida de maneira clandestina. Na hora que essa água vem, ela é captada através de tubulações que as pessoas chamam aqui de gato, né? É feito um gato. Esse gato não é só na energia, tá? Ele é feito na parte do sistema de abastecimento de água. Então, na hora que ele quebra essas tubulações para atender essa demanda da cidade, da outra parte da cidade, da área informal, essa tubulação ela fica aberta, ela fica desperdiçando água 24 horas por dia. É uma perda para o sistema de saneamento, para a companhia de saneamento grande. A gente paga esse tratamento dessa água e também ela expõe, a comunidade acaba expondo essa água à contaminação por esgoto doméstico, tá? Por quê? Porque a tubulação de água fica no chão. Então, o efluente doméstico, na hora da cheia, na hora que chove e enche, por exemplo, e da pressão negativa da rede de abastecimento de água, o que vai acontecer? O esgoto doméstico ele vai entrar na rede de abastecimento de água e vai contaminar a água que vai ser distribuída para o resto da cidade. Então, isso é um grave problema dessas áreas de assentamentos informais, né? Quando eles trazem essa água dessa maneira. Outro problema para essa população é a questão dos poços, né? Eles fazem poços que não são feitos de maneira adequada, em áreas inadequadas, onde existe, por exemplo, o esgoto doméstico e o resíduo sólido, que é lançado de maneira totalmente inadequada, sem coleta, muitas vezes sem coleta, e
a questão do saneamento começa a ser regularizado somente no momento em que a população pressiona, né, o poder público pelas ações de saneamento. Então, essas pessoas aqui dos assentamentos informais, elas são agentes construtores do ambiente? Sim, são agentes construtores do ambiente. Porém, eles constroem o ambiente de maneira que torna mais difícil trazer o saneamento depois, né? Então, a gente, enquanto engenheiros sanitaristas, a gente precisa olhar para essa comunidade aqui e pensar como atendê-los de maneira mínima, né? Da maneira mínima para trazer aí a questão da barreira sanitária que as ações de saneamento podem trazer. Então, como que eu vou abastecer uma comunidade dessa? Na hora que eu vou fazer um planejamento, né, que eu vou fazer a rede de abastecimento de água, veja que é fácil quando as casas estão loteadas de maneira adequada, de maneira correta. Então, aqui um sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário é um grande desafio realmente. Então, aqui, isso em áreas planas, né? Em áreas acidentadas, como por exemplo ali no Rio de Janeiro, na Bahia, é mais complicado ainda por conta da questão da pressão da água, né? Na encanação de água, para subida, né? Para descer, o esgoto é uma beleza, mas para subir a água é muito complicado. Então, aqui uma foto para vocês verem um exemplo aí, né, de como é a situação da população que vive nessas áreas informais, nessas áreas sem nenhum saneamento. A gente sabe que o saneamento na nossa cidade, aqui em Santarém, não é adequado, mas a gente não vê uma situação como essa, assim, que é mais comum nas grandes cidades, onde as populações vão habitar as áreas periféricas, né? Vão para a periferia, vão para a área onde existe inundação. Aqui, por exemplo, vão para as áreas próximas ao canal. Então, aqui é uma área que é desvalorizada, onde as construtoras não vão fazer casas para as pessoas aqui. Aí o que acontece? A população que quer morar de baixa renda vem para a cidade para trabalhar, né? E eles querem morar próximo do seu ambiente de trabalho, eles vão e ocupam essas áreas informais, e no momento que chove, ocorre o quê? Desastres, né? Por conta que o solo não é adequado, a casa está construída de maneira inadequada, o solo não é adequado, e ocorre o quê? O deslizamento, o desmoronamento das casas, ou então a cheia, né? Essa água desses córregos aqui, desses canais, desses igarapés, que eram igarapés, né? Viraram canais mesmo, recebem tanto o esgoto dessas residências, quanto o esgoto das áreas residenciais da cidade que não são tratados. Então, é um grave problema, né? Um grave problema de saúde pública aí. Então, essa água é contaminada. Então, no momento que enche essa água, ela entra nas casas das pessoas. Essa água não é só água, a gente sabe. É água, é esgoto, está contaminada por esgoto, está contaminada por resíduos sólidos. Vejam, então é um problema grave de saúde pública, que é um grande desafio isso para o poder público e para a gente, enquanto engenheiros sanitaristas e ambientais, né? Prover aí, planejar como atender essa população aqui da maneira mais digna e mais adequada possível. A questão das mudanças climáticas. Então, é uma questão emergente, né, de saúde, que causa problemas aí a nível global. Então, as mudanças podem comprometer
todos os esforços e progressos realizados no campo da saúde e desenvolvimento nas últimas décadas. Então, a gente vê que esses graves problemas, né, causados pela ocupação do homem no ambiente, pelo uso das matrizes ambientais e pelos processos industriais, também pelas grandes indústrias, né, que são os grandes aí emissores de material contaminado e da poluição atmosférica. Eles são os grandes comprometedores aqui do ambiente. E quem é que é impactado com isso? A questão do ar, né? A qualidade do ar, a questão da camada de ozônio, a questão dos animais, né? Dos vetores e dos animais que sofrem esse impacto e causam problemas na saúde da população, trazem essas doenças para a população. E quem é que sofre mais com essas doenças? Com esses problemas das mudanças climáticas? Os países mais pobres, as populações mais pobres. Então, essas populações, elas estão mais expostas a essas questões das mudanças climáticas. Então, a questão das pandemias, elas têm vindo, né, das epidemias, das pandemias, elas têm vindo. E a questão da mudança climática, ela tem contribuído para esse tipo de agravo também. Certo, então a questão da desertificação e da segurança alimentar são as maiores ameaças de desnutrição devido ao fornecimento reduzido de alimento e água, mais doenças transmitidas pela água e pelos alimentos devido à falta de água potável, a questão da ineficiência ou ausência do saneamento, e doenças respiratórias causadas por poeira na atmosfera. Como eu falei, quem é que sofre mais com isso? Principalmente os países mais pobres, né? As populações mais pobres e vulneráveis. Então a gente sabe que as mudanças ambientais globais afetam a saúde de uma série de maneiras, né? As mudanças climáticas afetam a saúde através da questão da camada de ozônio, a perda que causa a perda de biodiversidade e da funcionalidade dos ecossistemas, causa a degradação do solo, declínio da questão da água fresca, né? A água que é a água que são a água dos rios e da chuva, e afeta aí a questão da saúde humana de uma série de maneiras. Tá? A questão do conflito de água e solo que existe, a gente sabe que existe uma série de pessoas que vivem sem água potável para o seu consumo mínimo, consumo humano, né? Em uma série de países aí. Então, as mudanças climáticas, elas afetam, principalmente, tem maior interesse e preocupação na área de saúde, tem consequências potencialmente graves, tem maior impacto nos países pobres, maior impacto sobre as populações pobres e grupos vulneráveis, pode aumentar as desigualdades de saúde nos países e entre os países também, e aumento da demanda por informações científicas e assistência técnica, né? Então, essas mudanças também geram uma demanda por soluções, como eu falei, por exemplo, lá da questão das favelas. Um exemplo. Essa demanda dessa população gera o quê? Uma necessidade de um tratamento alternativo, por exemplo, de saneamento, um sistema alternativo de abastecimento de água, um sistema alternativo de tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento de esgoto sanitário. Então, as mudanças climáticas, elas também geram uma demanda por essas informações científicas no caso,
por conta do impacto causado tanto no ambiente quanto na saúde pública da população. Então, eu vou só voltar aqui um pouquinho para a gente falar aqui do trabalho de vocês, tá? Então, o trabalho de vocês sobre educação sanitária, vocês podem estar escolhendo, né, um tema entre esses daqui, por exemplo, um tema que esteja relacionado aí ao saneamento, tá? Por exemplo, eu quero falar sobre a habitação, sobre a educação ambiental e sanitária, educação sanitária para habitações. Então a gente vai falar o que está relacionado com uma habitação adequada, com a educação sanitária para habitação. A gente vai falar sobre o sistema de abastecimento de água, como a pessoa deve tratar a questão da higiene pessoal e da higiene do ambiente, a questão de como fazer um esgotamento sanitário de maneira adequada ou mínima, né, para seu ambiente, a questão da limpeza do ambiente, do acondicionamento dos resíduos, a questão do tratamento dos alimentos, a questão de controle de vetores. Então, todos esses fatores vocês podem falar, né, sobre a educação sanitária relacionada com a habitação. Ou, por exemplo, só com controle de vetores. Ou, por exemplo, para manipuladores de alimento. Ou, por exemplo, para manipulação de alimentos no ambiente residencial, tá? Ou educação sanitária como medida preventiva e medida da medicina preventiva. Educação sanitária e limpeza urbana, educação sanitária e acondicionamento de resíduos. Então, vocês podem falar sobre educação sanitária de diversas maneiras, tá? Eu vou finalizar essa aula por aqui e estou à disposição de vocês para qualquer dúvida e também para o nosso trabalho, tá? Para o nosso trabalho a gente vai marcar reuniões aí individuais com os grupos, minhas com os grupos, né? E a gente pode tratar aí sobre o tema que vocês querem desenvolver. Eu agradeço pela atenção. Tenham um bom dia.